Uma breaking news aqui, Jovem Pan News. Afinal de contas, a ministra do Turismo deixou a reunião com o presidente Lula e diz que vai continuar no cargo, Fê. Aquele papo que estava rolando se o Lula iria trocar ou não a ministra do Turismo, esse papo já não rola mais, segundo a própria informação que a gente traz aqui. É o momento Jovem Pan News que a gente traz aqui justamente. Ou ele conversou com ela por telefone? Eles se reuniram, depois ela saiu da reunião e disse oficialmente que vai continuar. O que você acha que ele deve ter dito para ela? Não sei, querido. Vamos perguntar a Antônia Fontinelli. O que você acha que o Lula falou para ela nesta reunião, Antoninha? É melhor inverter a pergunta. O que será que ela disse para o Lula para ela continuar no cargo, né? E aí eu não vou me aprofundar porque o meu advogado essa semana me pediu uma folga. Pediu, né? Ele pediu uma folga, né? E meu anjo da guarda eu deixei no quarto dormindo, então parei por aqui. A pergunta é o que será que ela disse para ele para continuar nesse cargo, né? Porque é assustador tudo isso. Você tá bonita, hein, Antônia? Tá linda, amor, uma gata. Obrigada, menino. Uma gata. Escuta, o que vocês acham que a Daniela falou? Antes disso, só para contextualizar, gente, a Daniela Carneiro, ministra do Turismo, deixou uma reunião com o presidente Lula por volta das 11h30, ou seja, há mais ou menos 15 minutinhos aí. Após o encontro, o Palácio Planalto disse que ela continua no cargo e participa, inclusive, de uma audiência pública na Câmara Federal nesta tarde. Ou seja, toda essa discussão, ela passa também por um apoio dentro do Congresso Nacional que o governo Lula precisa, certo, Manuel? Exatamente. O governo Lula está tendo muita dificuldade de montar uma base de apoio sólida, uma coalizão no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, onde Arthur Lira, presidente da Câmara, atua como um adversário, uma pedra no sapato do presidente Lula. E qual que é o ponto aí? A Daniela, que é conhecida politicamente como Daniela do Vaguinho, por ser esposa do Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, cidade das mais violentas do Rio. Existem, inclusive, notícias, denúncias sobre um possível envolvimento da família da Daniela e do Vaguinho com setores da milícia carioca. Houve um apoio da Daniela e do Vaguinho, que antes, inclusive vale dizer, foram próximos do Bolsonaro, apoiavam o Bolsonaro no contexto da eleição, acharam que o Lula ia ganhar, passaram a apoiar o Lula e com esse movimento, o Lula de alguma forma ficou grato e, dizem, vem da cota pessoal do Lula a indicação da Daniela do Vaguinho para esse cargo. Só que, ao mesmo tempo, ela era afiliada à União Brasil. E aí o que é que a União Brasil diz? Pô, vem me cobrar voto no Congresso porque tem uma pessoa que foi ligada ao partido no Ministério, mas ela não foi uma indicação do partido. Nós, deputados da União Brasil, não participamos dessa escolha. E aí há uma queda de braço entre essa posição do Lula de priorizar uma aliada que ele acha que teve um papel relevante para o desempenho eleitoral e a questão do União Brasil dentro do Congresso. Eu acho que não é sustentável, ou há algum tipo de negociação aí da Daniela do Vaguinho com os deputados do União Brasil, e aí, para verificar isso, é interessante a gente olhar se vai ter alguma movimentação nos cargos de segundo, terceiro, quarto escalão dentro do Ministério. Se houver um remanejamento ali, provavelmente é para acomodar interesses do União Brasil. A gente vai precisar ver isso. O que rolou nessa história, Negão? Rola que existe uma tremenda hipocrisia e é disso que o Lula também está sendo cobrado, porque foi batido 4 anos seguidos que Bolsonaro era ligado à milícia. E no momento em que você tem uma ministra que ela tem supostamente, a família dela tem alguma ligação, isso meio que mancha a imagem do Lula junto à milícia. Porque uma coisa que está acontecendo no Brasil, eu sinceramente sou contra, é que o presidente não está sendo cobrado, Paulo. Quem está sendo cobrado é o militante que votou nele. Você sabe disso, porque recentemente você foi até meio que vítima disso. Então, a pessoa
que está sendo cobrado e não o presidente. Se o Lula faz uma coisa errada... Legal, você está querendo dizer que o Paulo votou no não entendi. Lula Recentemente houve uma treta aqui, porque o Paulo, ele desabafou aqui dizendo para onde estava indo o Brasil por causa da cassação do Deltan Dallagnol. Ah, sim. Nesse caso, você está sendo cobrado. Só que você é o presidente do Brasil, Paulo? Não sou. O presidente do Brasil é o Lula. No máximo que a gente pode cobrar de alguns influenciadores é, sei lá, a hipocrisia deles. E não cobrar quando o Lula não está sendo cobrado. É isso que eu quero dizer. O influenciador está sendo muito mais cobrado. Mas e é o legal influenciador... fazer o L, né? Exato. Faz o L. E o influenciador, ele acaba cobrando o Lula pela presença da Daniela do Vaguinho. A Daniela do Vaguinho não é só ela que está lá, é o próprio Vaguinho. É o próprio Vaguinho com o seu ministério. Você é o próprio Vaguinho lá dentro. Conhece entendeu? o Vaguinho? Não, pessoalmente não. Acho que quem dá entrevista é ele, Mas né? eu acho que o Mano acertou no ponto. É ele lá. A negociação que ela teve com o Lula não gira em torno do que ela vai fazer, de quem ela é, mas de como está a posição dela com a União Brasil. Porque a estratégia do Lula de trocar o ministério, a possibilidade dele trocar o ministério, era exatamente para acalmar a União Brasil e manter, e até mesmo fidelizar a União Brasil como uma base de apoio do governo. Então se trata muito mais. Será que a relação dela está boa? Ou continua desgastada com a União Brasil do que uma relação dela com o Lula. E a indicação do União Brasil era o tal do Celso Sabino, que na verdade descobriram agora que ele indicou o sobrinho, o Celcinho Sabino, para a Telebrás. Gente, esse é o nosso Brasil. É a cara do Brasil. Que né, maravilha. A cara do Brasil. Então, mas é difícil essa engenharia, hein? É difícil montar essa engenharia política. Não é fácil, não. É difícil pra caramba, é um xadrez. Mas você vê que maluquice é o Brasil quando você vê uma pasta como a do turismo, que a gente acaba deixando de lado e tal, mas, cara, o Brasil é o país do turismo. O turismo deveria estar pau a pau com o agro. Quem que era talvez o ministro até do turismo do Bolsonaro? Paulo Matias? Não. Não, eu acho que virou secretaria, né, na época. Não era ministério. Era o sanfoneiro, né? O sanfoneiro. Mas aí que tá. Sabe qual que é a melhor política para valorizar o turismo do nosso país? É a segurança pública. Uma segurança pública que realmente restringe a criminalidade. Quando você tem um país com extrema insegurança, quem está lá fora em outros países não se sente confortável para viajar para esse país. É a situação do Brasil. No governo Bolsonaro, você teve ótimos índices de segurança. Então, o governo Bolsonaro foi o governo que mais fez pelo turismo. Já no governo Lula, você vê certa leniência. Calma aí, né? Não, o Brasil não tem ótimos números índices de segurança. são O governo Bolsonaro teve sim. Houve uma redução. Apreensão Daí de a drogas, dizer... redução. Calma aí, peraí. Ó, você vai ter que chamar o rádio, hein? O que foi, Vai Fé? ter que chamar o rádio. Agora? Daqui a pouco. Obrigado por avisar. O que eu ia dizer... Não fale assim do seu conterrâneo, não fale assim do seu conterrâneo. Você falou, era um sanfoneiro. O Gilson ele trabalhou pouco tempo, mas foi um excelente ministro do turismo. O Gilson pedia para todo mundo, entendeu? Artistas e quem ele conhecia, para sugerir lugares bacanas de turismo, Brasil afora. Então, ele fazia um trabalho bacana. Sim, ele fez um trabalho bacana. Ele trabalhou pouco tempo, mas ele fez um trabalho bacana. Não se faz milagre da noite pro dia. Mas eu considero o Gilson, o trabalho que ele fez no turismo, bem legal. Viu? Muito bem. Quem que gostaria de falar? Por favor. Um exemplo do que o Pavanato acabou de falar agora é a Praça da Sé. Quem pôde ir para a Praça da Sé esses dias vê que é uma Praça da Sé totalmente diferente e a única coisa que fizeram ali foi literalmente colocar segurança. Você tem a Praça da Sé, você está vendo isso agora também no Vale do Anhangabaú, eu ando de skate ali de vez em quando. Lógico que também você tem que estar um olho no peixe e outro no gato, não dá para você também... ainda não estamos Achar no que tá no Central Park, né, ainda não estamos no padrão. Mas assim, o fato de você colocar um pouco mais de segurança, o fato de você... Eu estou falando, obviamente, só de um monumento, que é a Praça da Sé, é um local turístico, é bonito. Quando você tira também todo o lixo que acabava ficando jogado ali, quando você consegue dar uma assistência para o pessoal que estava por ali, você consegue enxergar o patrimônio ali. Deixa eu me despedir.